Hoje nós encerramos o Passeio do Visconde, Trilha Cultural aos Museus de Taubaté no Passeio do Visconde. Estamos no distrito do Quiririm. Vamos fazer o passeio dentro da programação da 10ª Primavera dos Museus, que acontece nacional pelo Instituto Brasileiro de Museus, intitulado como Museus, Economia e Criatividade. Estamos, como eu falei, no distrito do Quiririm. Nesse distrito existe um museu peculiar, que ele é da imigração italiana, e vocês vão entender no nosso percurso o que é essa imigração italiana, quando eles chegaram e por que chegaram, e que muitos habitam aqui ainda e têm muito orgulho de serem moradores desse lugar. Vamos lá? Vamos para o nosso passeio. E o principal pertencimento e o que tem o Visconde do Tremembé com esse local também. É o nosso grande mentor do passeio. Meu nome é Bruno, eu sou estagiário aqui do Museu da Imigração Italiana, que fica aqui em Quiririm. E hoje, como já foi falado, nós estamos então realizando o último passeio do Visconde nessa intenção de trilhar os museus daqui de Taubaté. Falando um pouco sobre o percurso aqui do Quiririm, é um percurso relativamente pequeno, mas que ele compreende a parte chamada urbana do distrito, que é essa parte que a gente está aqui, mais, várias casas, e ele termina no Museu da Imigração Italiana, que já é uma região que é mais uma parte onde seria a parte rural do distrito. Que seria isso? Seria a parte onde tem ainda alguns sítios, chácaras, alguns resquícios do que foi propriamente o distrito nos primeiros anos. O passeio do Visconde, como já foi explicado, ele não é relacionado ao Visconde de Sabugosa, o personagem do Monteiro Lobato, mas sim ao Visconde de Tremembé, avô do Monteiro Lobato. E o que nós encontramos aqui, a relação do Quiririm com o Visconde de Tremembé? A estação férrea que existiu no Quiririm, que hoje em dia pouco resta dela, sendo alguns resquícios ainda, ela é anterior ao distrito, ao núcleo colonial, assim falando, e ela foi influenciada pelo Visconde de Tremembé. Ou seja, o Visconde de Tremembé ele está relacionado ao Quiririm muito antes dele ser um núcleo colonial. Vale fazer pesquisas nesse âmbito, se o Visconde de Tremembé teve alguma participação ou não na questão também da imigração italiana, mas isso é um ponto que a gente ainda tem que ir pesquisando. Sobre o passeio então em si, essa primeira parte ele fala mais sobre os casarões que ainda permanece aqui no Quiririm de uma forma ainda inalterada, ou então que pouco sofreu com a mudança dos anos. São casarões que têm mais de 50, 60 anos, e depois alguns patrimônios que já existiram, que a gente vai comentando, que foi importante para o desenvolvimento do distrito, como as olarias, a própria estação férrea e tudo mais. O primeiro então que a gente começa falando é aqui a igreja matriz, Nossa Senhora da Conceição. Essa igreja, ela não é a primeira igreja do distrito do Quiririm. A gente vai ver depois que a primeira construção religiosa que teve aqui no distrito foi uma capela de Nossa Senhora Aparecida, que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas essa foi a segunda igreja construída aqui no núcleo colonial, logo depois da construção da primeira. Ela demorou para ser concluída, ela começou então a construção em 1896, mas ela só foi concluída em 1945. Ou seja, primeiramente foi construída essa parte mais retangular e depois foi concluído a torre principal da igreja, assim como seus apêndices, que é a casa paroquial, que fica ali do lado, que é aquela casa ali também de cor azul. Pouco se mudou então da estrutura da igreja. A única coisa que, segundo alguns moradores relataram, é o telhado, que foi mudando ao longo dos anos. E a conclusão da construção da igreja se deve muito ao subprefeito da época, que era o senhor Antônio Naldi. Por isso mesmo a praça onde nós estamos aqui, que a gente inicia o passeio, recebe o nome dele, que é Praça Antônio Naldi. Além disso, além da importância religiosa da igreja e o Largo da Matriz, como os moradores aqui do Quiririm o chamam, ele também tem uma outra importância, tipo assim, não só um elo social, a questão da igreja, das festividades que ocorriam aqui, dos moradores que se encontravam e tudo mais. Mas a praça, no momento onde o núcleo tinha grande produção de arroz, que também a gente vai falar bastante disso,
muitos dos produtores não tinham de secar o seu arroz, então eles traziam a produção aqui para a Praça do Quiririm. Então, enquanto eles ainda não tinham seus próprios terreiros, que eles foram fazendo ao longo dos anos, eles vinham, traziam o arroz aqui e secavam. Ou seja, a praça ela vai estar relacionada, né? A praça e a igreja juntas vão estar relacionadas tanto na parte religiosa, social e também um pouco do econômico do distrito. O primeiro casarão, então, que a gente está retratando aqui no Quiririm, é esse que fica na esquina das ruas Elvino de Moraes, que é a Rua da Praça, aqui com a Avenida Washington Luiz, que é atualmente é uma pizzaria, o Pizza por Metro, mas que ele foi construído originalmente pela família Sgarbi, pelos italianos da família Sgarbi. Ele é um dos casarões mais antigos do Quiririm, que foi construído na primeira metade do século XX, ou seja, também é um casarão que tem mais de 100 anos, só que ele não pertenceu somente à família Sgarbi. Durante os vários anos que o casarão existe, desde quando ele foi construído, ele foi passando por várias outras famílias de descendentes italianos e até então chegar atualmente como é um ponto de comércio. Porém, aqui no Quiririm, alguns donos de comércio hoje em dia que tem muitas cantinas, restaurantes, eles percebem a importância de como que é preservar o patrimônio, que é na questão turística mesmo. Então eles preservam a fachada originalmente, por dentro também foi pouco alterado. Então é um dos casarões que realmente, esse a gente pode dizer que ele realmente permanece com as suas características originais. Lógico que pintura, alguma coisa, eles realmente passam alguma coisa, vai mudando. Quem tiver curiosidade, tem um filme do Mazzaropi, que se chama Jecão, Fofoqueiro no Céu, que é filmado, tem muitas filmagens aqui nessa parte do Quiririm. Uma das primeiras cenas é quando ele retorna e é filmado justamente essa parte aqui onde a gente está, com a casa, com a igreja, algumas casas ainda mais antigas que ainda existem. E é legal observar que é um filme dos anos 70 e mostra como a evolução também do distrito foi acontecendo. No filme, o distrito está inteiro ainda em ruas de terra batida, poeirão, coisas bem rústicas mesmo, e que foi mudando ao longo dos anos. Então também dá para perceber como que foi mudando a evolução do distrito em si. Eu tenho uma curiosidade para falar da família Sgarbi, dito por um amigo meu, que é o Fábio Scarenzi, filho da terra, que a família Sgarbi, ela não existe mais, ela desapareceu. Ela não deixou herdeiros, não casaram entre si e nem, assim, não tiveram futuras gerações. A família Sgarbi, infelizmente, não existe mais aqui no distrito do Quiririm. E que também é um pouco também típico assim, das famílias do Quiririm. Muitas vieram para cá, as primeiras famílias que vieram ainda na formação do núcleo colonial, mas depois elas foram indo para outras localidades, outras cidades. Então, existem famílias que permanecem até os dias de hoje, que têm desde as primeiras formações, mas também algumas que foram mudando ao longo do tempo, foram saindo para outras localidades. Então, como a gente foi falando, o passeio ele consiste então principalmente nessa avenida, sobre algumas casas que ainda estão com sua característica original. E é interessante notar essa pequena casa aqui, que pertence à família Boccalari. Ela está entre duas casas que já não pertencem mais que já foram alteradas, e ela também não é nenhum grande casarão, como a gente vai ver um pouco mais para frente, que mostra um pouco dessa opulência que foi quando foi no momento da produção do arroz. Mas ela ainda permanece com suas características originais, com aquele frontão ali que também traz um pouco da arquitetura que não foi alterada, então que mostra um pouco de como que o período dessa influência da colônia, da imigração italiana, que eles trouxeram das várias regiões. Esse então já é um dos primeiros casarões que a gente vai vendo, que é um casarão que pertence à família Valério, ao senhor Sérgio Valério. A gente dá para perceber que além de ela ser maior do que as outras casas que a gente já avistou, ela também permanece com sua arquitetura original, com o seu frontão. E ela é uma casa, não só a construção é grande, como também o seu terreno é um terreno grande. Por que isso? Porque quando começa a produção de arroz aqui na região nossa, aqui na várzea aqui do Rio Paraíba, os primeiros produtores não têm ainda tantas extensões de terra, fazendas, então eles precisam guardar maquinários, ferramentas nas suas casas. E além disso, o distrito ele não era tão dividido como ele é hoje, como o urbano e a parte rural. Então era algo como se fosse a mesma coisa. Então, as maquinários, ferramentas que eram utilizados na produção de arroz, batata, produtos agrícolas, eram todos levados para a região da várzea. Então isso que é interessante, que eles vão construir casas grandes, mas não só para mostrar também por que a casa é grande, a arquitetura, mas também porque é uma questão de necessidade que eles têm que guardar os seus produtos que eles vão utilizar na plantação de arroz. Muito bonita essa casa.
Então, continuando agora os casarões que a gente vai visitando, é interessante que nós estamos em frente de 2 casarões agora, que os moradores desses casarões, ele tem importância no quesito da festa da imigração italiana. As 2 famílias que aqui residem, elas têm uma importância muito grande na festa da imigração italiana. Essa primeira casa aqui, que a gente está vendo, ela pertencia ao senhor Delmo Montesi, que infelizmente faleceu no começo do ano. E a importância dele para a festa da imigração italiana, ele foi um dos primeiros, ele que teve a ideia também de colaborar com a festa, mas tradicionalmente na festa, no último dia da festa, a gente tem o desfile da imigração italiana, que conta a história dos imigrantes de Quiririm e atualmente também conta alguma coisa relacionada à Itália, como esse ano foi um desfile relacionado à cidade de Veneza. O seu Delmo, ele tinha visto esses desfiles em algumas outras festas que falavam de colônias italianas, e ele trouxe então essa ideia para o Quiririm. Então ele que foi um dos responsáveis dessa ideia. O seu Delmo também, ele também fazia parte dos produtores agrícolas aqui do Quiririm, assim como os donos dessas grandes casas que a gente estava observando. Atualmente pertence à família ainda, mas ela, né, não se sabe agora o que vai acontecer, se vai ser vendido ou se vai ser alugado, qual a questão que vai se tornar com a propriedade, mas provavelmente a fachada ela continua inteira. E aqui desse outro lado, a gente tem a casa que atualmente é da família Canavese. Ela não foi construída pela família Canavese, ela foi construída por um outro imigrante com o nome de Manuel Rô, no ano de 1928. E só muito depois que o senhor João Canavese adquiriu ela e começou a criar os seus filhos também, e foi construindo mais casas ao longo dos anos. Então, atualmente, essa casa é a casa principal, mas também tem outras que até a localidade, até o campo do Esporte Clube Quiririm, que também fazia parte do mesmo território. Hoje são divididas entre os filhos do senhor João Aristodemo Canavese. E a importância dessa família também para a festa da imigração italiana é que o filho do senhor João Aristodemo, que é o Deminio Canavese, ele é considerado aqui pelos moradores do Quiririm como o pai da festa da imigração italiana. Então ele que foi o responsável por criar a primeira festa da imigração italiana, lá em 1989, que teve uma questão mais regional mesmo, para comemorar os 100 anos da imigração italiana, mas que com os anos foi tomando um caráter cada vez maior, tanto gastronômico quanto turístico. E desse lado aqui que a gente está agora, a gente vê essa pequena construção, que atualmente é uma loja de móveis, só que ela também já remete um pouco à produção do arroz. Aqui era uma tulha, que era o quê? Um local onde o arroz, depois de seco, ele era levado para armazenamento. Então, conforme a gente já tinha conversado, nos anos 30, 40, 50, não tinha muito essa divisão de rural e urbano. Então muitas coisas estavam próximas das casas dos seus donos, dos seus produtores de arroz, alguma coisa. Então a produção de arroz depois de seca, ela era guardada nesse modelo de armazém, para depois ele ser espalhado, ser vendido. Nosso próximo ponto então, que é aqui no cruzamento da Avenida Washington Luiz com a Rua 9 de Julho, é o campo do Esporte Clube Quiririm. O futebol ele também vai ter uma importância para o distrito, porque por mais que as famílias que vieram da Itália fossem da região norte da Itália, eles tinham ainda algumas diferenças. Então o futebol, assim como a religiosidade, ela vai servir como um elo social, ou seja, pessoas com interesses e alguns costumes diferentes vão se unir em torno do futebol. O Esporte Clube Quiririm não é o primeiro time daqui do Quiririm ainda. Antes disso existia um outro time, que era o Quiririm Futebol Clube, mas que já tinha essa intenção de unir os imigrantes italianos. E em 1926, então, que vai ser realizada a fundação do Esporte Clube Quiririm. O campo, ele foi construído nesse terreno, esse terreno já foi destinado para ser o campo do Esporte Clube Quiririm, mas foi uma construção foi uma aquisição que foi demorando ao longo dos anos. O que permanece ainda de original? Ele é um campo pequeno, só que infelizmente como ele está fechado não vai dar para a gente perceber, a arquibancada ela ainda é um pouco original, ou seja, ela começou sendo construída com uma arquibancada de madeira, também com doações dos italianos, assim como várias coisas que foram construídas aqui no Quiririm, como os prédios públicos, a gente pode dizer que é a igreja, a capelinha, a escola, depois vai ter muita importância dos imigrantes italianos,
e o campo também vai ser assim. E nunca teve o interesse de fazer uma arquibancada nova, por quê? Porque é para permanecer a original dos anos 30, dos anos 40. E até hoje, o time ainda existe, esse ano vai completar 90 anos, e é utilizado agora não só para a questão do futebol, mas para outras festas, ou seja, a comunidade local também usufrui bastante do Esporte Clube Quiririm. Bem, a próxima casa então que a gente vai falar um pouco agora é a residência da família Pistilli, que também é uma das primeiras famílias que vieram com a imigração italiana em 1889, e ela também ainda permanece muito com a sua característica original. Ou seja, a gente percebe que ela é uma casa toda decorada, com jardins, com ali as flores em torno dela. A importância da família Pistilli para o Quiririm vai ser uma importância também na questão política, que eles vão ser importantes aqui na questão do subdistrito. Então vai ser uma família que vai ter alguns subprefeitos. Hoje em dia isso é simbolizado pelo nome de uma escola que tem no SECAP, que é Escola Estadual Miguel Pistilli. Algumas ruas também no SECAP que tem o nome da família Pistilli. Aqui elas ainda permanecem então com a sua característica original. Até o início do ano, quem morava aqui nessa casa era o Sr. José Pistilli, que era um dos moradores mais antigos da família Pistilli, mas que infelizmente faleceu no início do ano. É interessante perceber que o distrito está passando por algumas mudanças na questão urbanística, mais uma vez, então isso também interfere um pouco nas casas, mas principalmente na sua estrutura principal ela continua a mesma coisa, né? Mas a questão da rua, da calçada que vai mudando um pouco, mas a casa ela continua do mesmo jeito. Atualmente ela ainda pertence à família Pistilli e é um dos exemplos de casa do Quiririm que mantém a sua estrutura original com mais de 60, 70 anos que ela foi construída. Próximo de duas residências, essa primeira aqui é interessante falar dela porque ela também não é um grande casarão, como a gente tem dado destaque nesse passeio, mas que permanece com algumas características originais, tirando a garagem e as janelas que foram trocadas. E esse prédio verde, ele também tem um simbolismo importante porque aqui é a sede do Esporte Clube Quiririm. Um pouco antes a gente passou pelo campo de futebol do Esporte Clube e aqui é a sede do Esporte Clube Quiririm. Ou seja, aqui também digamos que é a parte administrativa do clube, reuniões, algumas conversas de dirigentes do clube são realizadas aqui nesse prédio, nessa casa, e também festas. Até hoje, esse espaço ele é utilizado para festas também mais privadas e particulares, sem contar que ele também já foi um local de convívio e de lazer mais antigo, dos moradores mais antigos. Então, carnavais foram realizados aqui, festividades, tipo como se fosse uma pequena lugar de dança, uma pequena balada. Então isso daqui também foi um local também de festividade dos moradores do Quiririm e que permanece ainda com as suas características originais e que foi também um prédio de dificuldade para os moradores construírem e fazendo ao longo dos anos, assim como os outros prédios do Quiririm. Dando então prosseguimento ao nosso passeio, agora a gente se encontra na capela de Nossa Senhora Aparecida. Essa sim, ela foi a primeira construção de matriz religiosa, no caso católica, aqui do distrito. Então os primeiros imigrantes chegaram em Quiririm em 1889 e já tinham a ideia de fazer uma igreja para celebrar suas celebrações, para fazer suas celebrações religiosas. Essa capela então, ela foi construída, terminou em 1895, um ano antes de começar a construção da igreja matriz. Mas muitas cerimônias de casamento e batizados foram realizados aqui nessa capela, algumas pequenas celebrações ainda são feitas. Toda primeira quarta-feira do mês tem missa que é realizada aqui, como a gente pode ver, é uma capela que é aberta ao público. O que nós temos de originais é a pia batismal, que está ali mais à frente, esse piso que aqui ele também permanece sendo original, e o sino, o pequeno sino que tem na torre, que ele é original. Ela passou por um processo de restauro alguns anos atrás, mas também nesse processo tentou se conservar o máximo possível. Então é uma capelinha pequena, mas muito aconchegante e que mostra a importância do cenário religioso também para o distrito de Quiririm. As pesquisas e os moradores mais antigos contam que no dia da inauguração da capela houve muita festividade, com banda de música e queima de fogos, e a imagem de Nossa Senhora Aparecida ela foi trazida em cortejo, em procissão,
desde a estação do Quiririm, que fica na parte baixa, até aqui onde é a capela, na parte de cima. É uma imagem original da Nossa Senhora da Conceição e, infelizmente, furtaram a imagem de Santo Antônio. E até tem uma curiosidade, né, que deve ter sido uma solteirona, porque na brincadeira ou não colocaram uma calçola no lugar da imagem. E foi um desrespeito danado. Mas de repente é alguém que estava necessitando muito de casar, né? Como o Bruno falou, que devido ao grande número de imigrantes, daí eles precisaram construir uma nova capela. Mas hoje as famílias que voltam para visitar, que têm descendentes, né, que já estão na terceira ou quarta geração, eles marcam uma vez ao mês o batizado dos seus filhos aqui. Que isso é muito importante para manter vivo tanto a memória, a história desse lugar, e que as crianças sejam batizadas numa pia batismal que tem mais de 100 anos. É um prazer até de falar isso, também dito por um grande amigo que hoje não está presente e que mantém, para quem não sabe, essa capela viva e aberta todos os dias, que cuida e é muito feliz com esse trabalho dele. Nossa Senhora, que eu peço a graça que eu tanto necessito há tantos anos. Me ajude, me entregue em suas mãos. Me ajude, amém. Peço a Deus. E vamos tentar fazer, se Deus quiser, uma vez por mês em cada local. Ontem nós fizemos no centro, falando do histórico e de arte sacra. E hoje nós estamos fazendo aqui do Quiririm. A semana passada nós já passamos por aqui, ele é estagiário. Eu faço trabalho, eu trabalho aqui no museu. Aqui do trabalha no museu. Trabalha ali? Aqui, junto com a Benedita, com a Ana, filha do Pichico. Eu trabalhei na biblioteca há 25 anos. E aí nós fizemos assim um levantamento dentro do que está no documento. Isso. Mas nós queríamos alguns depoimentos orais também. Se a senhora puder falar para a gente, pode ser? Ele que construiu tudo já passou para os pais dele, né? Depois ficou para meu marido, né? Então nós já somos a terceira geração que estamos aqui. Uma coisa que o Fábio falou a semana passada, que a casa foi dividida, agora tem duas entradas, é isso? Mas já foi o avô do marido, já que separou quando os filhos deles começaram a casar, porque eram 10, 12 filhos, não sei, né? Mais ou menos. Daí ele separou, fez aqui no corredor, né? Fechou e ficou 4 quartos, porque eram 8 quartos a casa. Então ficou 4 quartos aqui, 4 para lá. E depois ele aumentou aqui os fundos, né? Mas quando eu mudei, porque quando meu marido faleceu, eu não quis ficar lá. Porque lá é muito grande, é o dobro, o triplo dessa casa aqui. E assim mesmo, essa é muito grande para mim, moro sozinha, né? Porque os cômodos dela são muito grandes, né? Daí eu fiquei para cá e chamei a minha filha para morar lá, a Preta. Aí a Preta ficou lá e eu vim para cá. Ah, que bom. É que olhando esse de frente, dá a impressão que é uma casa só. É uma casa só, é uma só. O fundo, o quintal nosso é um só, separado. Sim. Tudo. Quando eu mudei para cá, eu dei uma reformada, né? Tirei as coisas que era, né? Soalho, né? Coloquei tudo. Mas separamos, fez um muro, fizemos tudo ali. Mas é tudo, nós duas ficamos do mesmo jeito, né? Ah, que bom. É. E a fachada manteve do mesmo não, mesmo dentro de casa, tudo uma coisa. Eu troquei tudo do mesmo jeito que era. Bom, né? Coloquei tudo como era antes. Deixa eu perguntar uma outra coisa para a senhora. Nós estamos notando que cada casa tem um frontal e um desenho diferente. Isso tem a ver com alguma
coisa, é a arquitetura da época ou tem a ver com posse ou o nome da família? Que é uma curiosidade. Foi a família que escolheu, né? Acho que, mas porque cada um é diferente, você vê, né? Super bonito. É verdade. Mas eu acho que foram eles, né, que escolheram mesmo, né? Deve ter sido, né? Porque eu toda a vida morei ali, né? Do lado ali. Meu pai tinha armazém ali, né? Tá. Então, Qual é o nome da senhora mesmo? Liene. Liene? É. Tá. Eu nunca saí daqui, porque eu namorei o meu vizinho, comecei a morar com 14 anos, casei com 18. Ele construiu uma casa para nós lá em frente do campo, né? Depois, quando os pais deles morreram, aqui ficou para ele, daí ele quis voltar para casa dele. Mas daí ele ficou poucos anos, morreu também, né? Aí... E a senhora está aí agora? Agora eu fico bem na janela. Agora eu fico até o túmulo já fizeram pra gente aqui. É isso, fácil não. Essa aí é a jardim, é para ficar bonito. Vamos lá? Nosso próximo ponto agora, o primeiro foi o Grupo Escolar de Lopes Chaves, que encontra-se ainda o prédio em Taubaté. Os imigrantes italianos. Quando os imigrantes chegaram aqui no Quiririm, eles tinham já algumas escolas particulares, mas essa então foi a primeira escola pública de Quiririm. E ela teve uma importância muito grande do senhor Amadeu Pitina, que foi um imigrante que veio para cá e que, percebendo a importância então da educação para os filhos dos colonos, ele então foi uma das pessoas que foi importante para a viabilização da escola. Então ele doou o terreno para a construção da escola. Para o distrito, ele foi um dos responsáveis que trouxe a energia elétrica para as principais ruas. Então ele teve essa importância muito grande. Até os anos 70, a escola funcionava aqui para os chamados ensino fundamental 1 e 2. Como escola, né, depois passou de grupo escolar para a escola estadual Deputado César Costa. Só que nos anos 70 a demanda de alunos estava ficando muito grande e a escola então estava ficando muito pequena para receber tantos alunos. Então é construída uma nova escola aqui também no distrito já maior, que continua até hoje chamando Escola Estadual Deputado César Costa, e dividiu então os núcleos de ensino. E posteriormente a Prefeitura Municipal então, com a Secretaria de Educação, adquiriu a escola para o Poder Público Municipal, transformando de ensino fundamental 1, que funciona até hoje, e recebe o nome do Amadeu Pitina, que foi o responsável por levantar o prédio, doar o terreno, ser um grande idealizador aqui da escola do Quiririm. Belvedere, Dona Valentina e seu Joaquim, mais conhecido como o Mirante, a comunidade aqui do Quiririm chama mais de Mirante. Esse foi um ponto criado, mais precisamente em alguma das reformas da praça, e a gente percebe aqui uma vista da Serra da Mantiqueira, hoje nem tanto porque está um pouco nublado, mas a gente pode ver a Serra da Mantiqueira e a várzea, onde foram várias plantações de arroz. Nesse leito aqui também era onde passava a antiga estrada de ferro central do Brasil, com a estação do Quiririm, que hoje infelizmente sobra muito pouco. Foi reconstruído o que poderia ser a estação, mas é um ponto gastronômico hoje em dia, um restaurante. Mas o principal que a gente pode ver então é essa cena então da várzea aqui, que num dia de sol ficaria muito mais bonito, para a gente ver toda a Serra da Mantiqueira. Atualmente aqui a parte onde a gente está passando por reformas também, assim como todo o distrito, então ele está mudando um pouco, mas essa é uma das melhores vistas que a gente tem aqui do Quiririm e da Serra da Mantiqueira. Bem, então agora esse ponto que a gente está é a chamada antiga Casa Castilho. Como a gente já comentou anteriormente, o distrito ele não tinha tanta essa divisão de urbano e rural. E por causa das plantações que ficavam nessa parte de baixo do distrito e pela estrada férrea central do Brasil, que passava bem nessa avenida onde a gente está agora, a linha de trem ela passava nessa avenida aqui hoje em dia, onde tem uma avenida hoje em dia, grande movimentação econômica do distrito ficava aqui nessa parte baixa. Então, a Casa Castilho, que é uma construção dos anos 30, ela vai ter uma importância na parte comercial aqui dessa parte de baixo. Dos anos 30, depois da família Castilho, ela vai ser adquirida pelo seu José Bento de Alvarenga, que também vai ser um comerciante que vai ter grande importância nessa região aqui.
E é curioso, uma das coisas que, tipo assim, ele vai ser chamado meio que pelos moradores mais antigos como se ele fosse um banqueiro. Porque como as famílias tinham dificuldades financeiras naquela época, o que acontecia? Ele vendia todas as coisas que a família precisava, mas de forma anual. E quando que isso era pago? Era pago somente depois da colheita. Ou seja, a família que tinha aquela pequena produção, ele sabia que depois que aquela produção fosse terminada, que tivesse a colheita, ele ia ter alguma coisa para receber. Então ele fazia uma venda anual, além de fazer pequenos empréstimos e tudo mais. Ou seja, a Casa Castilho vai ter essa importância comercial. Depois de muitos anos ela fica abandonada e nos anos 90 ela se torna um restaurante, que é o que acontece até aqui, é o que permanece até hoje em dia. Só que o dono do restaurante ele tem importância, ele percebe também como que esse ponto ele é importante na parte turística, então ele também preservou ela inteiramente, ela está como era ela desde a sua construção, passando então por pequenas reformas. Então em 1889 vieram aqui para Quiririm 40 famílias italianas, tá? Então são essas famílias aqui, ó. E uma das famílias que chegou aqui em Quiririm construiu esse casarão, que foi a família Indiane, tá? Quiririm era uma fazenda, se chamava Fazenda Quiririm. E o dono era o Francisco de Paula Toledo, era só mato aqui. Então essa fazenda foi dividida em lotes. Cada família italiana que chegou aqui ganhou um lote, tá? Aí eles foram trabalhando, foram, né, prosperando, tá? Agora a gente vai passar para essa sala aqui. Aqui tem um pouquinho da história também, tá? Desde o início. Aqui é o primeiro grupo escolar aqui do Quiririm, tá? A religião, que eles eram católicos, tá? A agricultura, por quê? Por que agricultura? Porque os italianos que chegaram aqui em Quiririm, eles aprenderam a técnica da agricultura do arroz, né? O cultivo do arroz, com os freis capuchinho da fazenda Maristela, tá? Então, por isso também a agricultura. Então, eles plantavam o arroz, a batata e o feijão, tá? E aqui é a olaria, que a maioria das famílias aqui em Quiririm, eles vieram sabendo fazer alguma coisa, né? E aí, eles fabricavam tijolos, tá? Por isso a olaria, tá? Tem o degrauzinho aqui. Aqui é a sala das músicas, tá? Tem a coleção do ferro a carvão, alguns instrumentos musicais, algumas coleções de disco, as moças que dançam a tarantela, tá? Aqui tem o projetor de filme e a vitrola. Aqui funcionava a cozinha mesmo deles, tá? Tem 2 fogões a lenha, que a família era muito grande, então tem que ser 2 fogões mesmo, tá? Aqui é o torrador de café, tem o moedor de milho, tá? E esse aqui é o mais conhecido, né? O moedor de carne. Acho que toda vovó, né? Tem na nossa casa, né? Esse é mais conhecido. Essa é a bacia que eles tomavam banho, esquentavam a água, tá? Aqui no fogão e tomava banho. Aqui é um fogãozinho, né? Um pouco mais moderno, da década de 60. Essa é uma máquina de lavar roupa, tá? Também da década de 60. Tá? Aqui também tem mais alguns objetos antigos da época, tá? Isso aqui foi uma doação, tá? Isso que pertenceu às famílias, né, daqui do Quiririm. E não só da família indiana, também, né, das outras aqui, tá? E aí, em 1897, começou a construção do casarão, tá? Então começou de 1897 até 1903. Levou 6 anos para eles construírem o casarão. Sozinhos, sem engenharia, sem nada. Sem engenheiro, sem nada, tá? Com a cara e a coragem mesmo, tá? Aí eles ficaram aqui de 1903 até 1958. A partir de 58 ele foi abandonado. Mas aí ficou até de 58 a 94. Ficou abandonado. Aí em 95 a prefeitura iniciou um processo de restauração, tá? Aí em 96 a prefeitura entregou para a comunidade do Quiririm, tá? É italiano, guarda-roupinha, tem o baú, tem o guarda-roupa, e olha o espelho. O espelho é espelho para toda a vida, né? É de cristal o espelho, olha só. Esse é o baú, tá? Que veio com eles no navio. Ali é penteadeira,
radinho, a caminha. Bem típico, né? Tem muita história esse quarto, né? História pura. O espaço aqui da casa é o único que foi preservado, tá? O casarão inteiro é com esses pisos aqui, tá? São tijolos, né? São lajotas, né? E feito por eles, tá? Da olaria que eles tinham. Esse é o seu Basílio Indiane, tá? Foi ele que pintou, tá? Vocês observaram que tem umas pinturas na parede, né? Então, os afrescos, né? Então, foi ele que pintou, tá? Então, são imagens da onde eles vieram, que foi a aldeia de Calvatone, província de Cremona, tá? Região norte da Itália, da Lombardia, tá? São lembranças da onde eles vieram. Tá, agora o banheiro lá no outro. A sacada tá linda, que eles ficavam olhando, né? Observando, só aplaudindo aqui a vista, né? Como eles falavam, a vista. A família que construiu o casarão, tá? Ó, essa é uma carta muito linda também, que foi escrita por um italiano que estava aqui, né? Ele escreveu para a mãe na Itália. Linda, é de arrepiar, cara. Aqui a família também, tá? O seu Valente, esse é o patriarca, essa é a matriarca. E aqui também tem algumas fotos no museu já, né? Na casa aqui, né? O casarão, na época deles mesmo, olha só. O seu José com a mãe, o pai, seu José Indiane. Aqui já é mais moderno, né? Mais... Que foto bonita essa. Com o Murilo Paparelli, as duas metades, tá? E a exposição do seu Alair Corbani, né? Tio Alair, porque ele é meu tio, né? Bom, aqui nós encerramos o nosso passeio do Visconde no distrito do Quiririm, dentro do Museu da Imigração Italiana. Nesse local também funciona o Museu da Agricultura, onde temos as máquinas, né, de beneficiamento de arroz e, enfim, vários tipos de maquinário que estão também sendo identificados, muitos já foram identificados. Espero terem gostado do nosso grande passeio, que foi um passeio de 2 dias durante o município de Taubaté, e partiremos para a 11ª Primavera dos Museus.